Graça e paz. Graça e paz. Deixa eu fazer um pedido aqui. O Alexandro ou a Fabrícia aí, que eu vi que já entraram, por favor, o João Pedro tá offline. Você consegue copiar o link aí da transmissão e mandar no grupo da igreja, por favor? O Leco ou a Fabrícia aí, por gentileza, para os irmãos poderem ir entrando. Obrigado, viu? Graças e paz a todos aí, queridos irmãos, sejam bem-vindos. É, Hoje vocês estão me vendo aqui, primeiro, né? Luiz Otávio, infelizmente, não vai poder fazer nosso momento de louvor hoje. Ele teve um problema com o celular dele, acabou de me enviar uma mensagem que ele teve um problema com o aparelho dele e não conseguiu restabelecer a tempo, né? Então, infelizmente, hoje nós não teremos nosso momento de louvor, de adoração, né? Com o nosso queridaço Luiz Otávio, né? Tão bom a gente começar o nosso culto, começar o nosso tempo, né, de adoração ao Senhor, é, adorando a Ele, louvando e bendizendo o nome dele. Mas o Senhor sabe todas as coisas, está no controle de tudo e houve um imprevisto lá com o nosso irmão Luiz Otávio, né? Questões tecnológicas lá do aparelho dele que deu problema, mas em nome de Jesus, no domingo ele já vai ter conseguido ajustar e nós vamos estar é, juntos aí, né? Eu peço que algum irmão que esteja aí compartilhe o link da nossa transmissão lá no nosso grupo da família da CEL, para que os outros irmãos que ainda não conseguiram acessar consigam acessar, e eu vou esperar mais um pouquinho para os irmãos entrarem, para a gente já dar continuidade aqui, né, no nosso culto hoje, que vai ter só esse momento da palavra, né, em razão dessa questão aí com o nosso querido Luiz Otávio. Amém? O João Pedro me avisou aqui que já mandou o link. Glória a Deus. Muito bem. Então tá bom. Então vamos lá. Graças e paz a todos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu quero, antes de dar início ao nosso culto essa noite, antes de dar início à palavra do Senhor para nós aqui essa noite, quero externar aqui meus parabéns aos aniversariantes do dia de hoje na nossa igreja, né? O Pedro Henrique, filho do presbítero Newton, também o Rodrigo, o Beto. Que Deus abençoe vocês, que Deus encha a vida de vocês de bênção e que vocês continuem sendo pessoas extremamente abençoadas e extremamente usadas pelo Senhor naquilo que o Senhor chamar vocês para desenvolver. Amém? Glória a Deus. Né? Então, os irmãos que estão chegando agora, nós não vamos ter um momento de louvor hoje, né? Como eu expliquei. O Otávio teve um probleminha técnico lá, mas nós vamos seguir aqui com a palavra. Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia essa noite, né? Nós vamos fazer as terças-feiras, como eu expliquei no domingo para os irmãos que estavam no culto no domingo, né? Aos domingos nós vamos fazer uma série no livro de Salmos chamada Canções da Alma, Salmos, Canções da Alma. E as terças-feiras, para a gente não ficar sempre só nos Salmos, às terças-feiras eu vou fazer uma série, né, sobre o Evangelho, né, o verdadeiro Evangelho de Jesus. E essa primeira parte da série do Evangelho, às terças-feiras, vai se chamar Encontros com Jesus. Então nós vamos ver alguns encontros que Jesus teve e que mudaram a vida de algumas pessoas. Então sempre às terças-feiras nós faremos essa série dos Evangelhos, iniciando aí pelos encontros com Jesus. Amém? Então quero que você abra sua Bíblia nessa noite no Evangelho de Lucas, capítulo número 5,
verso de número 12, a partir do verso número 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 12. E nós vamos ver juntos hoje um encontro de compaixão. O tema da minha mensagem hoje é um encontro de compaixão. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus então ordenou que ele não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas por ele. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém, meus irmãos? Então eu quero compartilhar com você aqui essa noite acerca desse encontro que Jesus tem com esse homem, que eu quero chamar de um encontro de compaixão. Jesus se encontrando com esse leproso, né? O evangelista Lucas narra nessa seção do evangelho, tanto Lucas quanto Mateus e Marcos, nos evangelhos chamados sinóticos, ou seja, evangelhos que são parecidos, os três evangelistas narram essa história, né? Nós encontramos ela aqui em Lucas capítulo 5, nós encontramos ela em Mateus capítulo 8 e nós encontramos essa mesma história em Marcos capítulo 1, né? Eu quero trazer o relato de Lucas aqui porque, como os irmãos sabem, Lucas era um médico, um historiador grego que se converteu depois. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele estudou a fundo a história de Jesus e estudou a fundo os passos de Jesus. Então eu quero trazer o relato desse médico, desse historiador, né, o evangelista Lucas, para tratar acerca dessa história. Ele começa narrando o encontro de um homem que era coberto de lepra, né? Verso 12, aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença, né? Por que Lucas coloca essa observação? Diferentemente de Mateus e de Marcos, que apenas dizem que um homem leproso se encontrou com Jesus, Lucas expõe aqui que quem se encontra com Jesus é um homem coberto de lepra, né? A observação de Lucas aqui, meus irmãos, é uma observação médica, né? Lucas era um médico, então, ao relatar o fato, ele está relatando pelo olhar de um médico. A lepra tinha vários estágios e a lepra era a doença mais terrível da época onde Jesus viveu, né? Era a doença que mais assolava a população e a doença mortal que mais assolava a população na época de Jesus. Nós estamos vivendo hoje um período onde nós estamos atravessando um período de pandemia, de uma doença, o Covid-19, né? E eu quero tratar aqui com os irmãos, trazer aqui, elucidar diante desse texto, talvez uma correlação com a situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Lucas está nos explicando o seguinte: esse homem coberto de lepra se encontra com Jesus.
Ou seja, esse homem já estava num estágio avançado da doença. Ele não estava num estágio comum, num estágio normal da lepra, onde apenas parte da sua pele era coberta, mas todo o seu corpo, nesse caso, já estava coberto pela lepra. Então esse homem tinha o seu corpo todo coberto. E como que funcionava quando alguém era identificado com essa enfermidade lepra na época de Jesus? A lei judaica dizia o seguinte, que quando alguém ficava leproso, ele precisava ir até o sacerdote local, porque o sacerdote era o representante, ou seja, vamos pensar, era como se fosse o representante do Ministério da Saúde, né? Nesse caso. E o sacerdote ia averiguar se aquela pessoa realmente estava leprosa. Quando o sacerdote identificava que aquela pessoa estava leprosa, a orientação era o seguinte: aquela pessoa tinha que ser retirada da sua casa, tinha que ser retirada do seu seio familiar, tinha que ser retirada do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente familiar e ficar isolada num lugar chamado leprosário, né? Onde somente esses leprosos ficavam lá. Essa pessoa não podia receber visita de ninguém, essa pessoa não podia ter contato com outras pessoas que não tivessem lepra, ela ficava completamente isolada. Por isso, a correlação com a pandemia que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Da Covid-19. Uma pessoa que é acometida hoje pela Covid-19, ela fica isolada no hospital, né? A pessoa que tem os sintomas, ela precisa ficar isolada, ela precisa ficar longe dos seus familiares, ela precisa ficar longe de qualquer tipo de pessoa, né? E a gente vê aí quantas pessoas estão sofrendo com essa situação, né? Quantas pessoas estão sofrendo com isso. E por isso eu quero traçar esse paralelo aí entre as duas situações. Esse homem, então, diz o texto que ele, com o corpo coberto de lepra, ele se aproxima de Jesus. Veja aí, verso 12. Um homem coberto de lepra veio à sua presença, ou seja, ele se achegou a Jesus. E quando ele viu Jesus, preste atenção, quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra, né? Então, esse homem que estava completamente isolado, esse homem que não tinha perspectiva nenhuma mais, esse homem que já não via mais a sua família, esse homem que talvez já não via mais os seus filhos, esse homem que não via sua esposa, esse homem que já não tinha mais trabalho, era alguém completamente isolado da sociedade. E tem um outro detalhe que eu esqueci de mencionar para você. Quando uma pessoa leprosa lá em Israel, quando ela era considerada leprosa, ela era considerada imunda pela sociedade. Então, se ela precisasse sair do leprosário, ela tinha que andar com vários sinos amarrados na sua roupa para fazer barulho, para que as pessoas que estivessem na rua ouvissem que quem estava vindo era um leproso. E além dele fazer esses barulhos com os sinos, ele precisava, ao chegar de repente num vilarejo ou numa cidade, esse leproso precisava começar a gritar: leproso, leproso, para as pessoas identificarem que quem estava chegando era um leproso. E aí, automaticamente as pessoas fugiam, saíam de perto, se escondiam, porque além da questão da doença, o leproso ainda convivia com a indiferença social. As pessoas não se relacionavam socialmente com esse leproso. Nessa ocasião, esse leproso com seu corpo coberto de lepra chega até Jesus, então, né, ele sai de onde ele está e com certeza ele chega, e o texto não diz, mas pela questão histórica, provavelmente ele chegou gritando: leproso, leproso. Mas ele se achega diante de Jesus e o texto diz que ele se prostra, né? Quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o seu rosto em terra, né? Ou seja, ele chegou na condição de humildade,
Ele chega na condição de quem precisava se achegar a Jesus da forma que o milagre acontecesse na sua vida. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é o ponto de um questionamento que as pessoas fazem com relação às doenças nos dias de hoje. Que as pessoas fazem muitas vezes com relação ao porquê o Senhor Jesus permite que pessoas fiquem enfermas, né? Tudo isso está dentro do conceito ou está dentro do princípio da soberania do Senhor, do seu propósito eterno. Nós jamais vamos saber, nós jamais vamos conhecer as verdadeiras razões pelas quais o Senhor permite que pessoas fiquem enfermas, né? Mas esse homem se prostra, esse leproso se prostra diante de Jesus e ao falar com Jesus, a Bíblia diz assim, que ele se prostrou com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Preste atenção, a frase dita por esse leproso traz à nossa consciência duas questões fundamentais para quando nós e como nós devemos nos achegar ao Senhor. Primeiro, eu e você precisamos nos achegar ao Senhor com humildade. Ele se prostrou, ele colocou o rosto em terra. Ele não chegou questionando, ele não chegou apontando o dedo para Jesus para dizer por que eu estou doente, por que isso está acontecendo com a minha vida, por que isso está acontecendo comigo. E muitas vezes nós agimos assim com Deus. Muitas vezes a nossa relação com o Senhor é uma relação de cobrança. Nós chegamos diante dele, muitas vezes, questionando ao Senhor os porquês que as coisas têm acontecido conosco. Nós, na maioria das vezes, e principalmente quando as coisas dão errado para nós nos achegamos ao nosso Senhor questionando, fazendo questionamentos, dizendo: mas Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que isso tem acontecido com a minha família? Por que isso tem acontecido com a pessoa que eu amo? Mas preste atenção nas lições que esse leproso nos dá aqui, para que haja transformação em nossas vidas. Primeiro, ele se prostra. A Bíblia diz que ele coloca o rosto em terra, ou seja, ele chega com uma posição de humildade. Eu e você precisamos compreender, meus queridos, que nós precisamos nos achegar ao Senhor com os nossos corações humildes, com as nossas posições em humildade diante dele. O Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. O segundo ponto é aquilo que ele diz ao Senhor Jesus. Ele diz assim: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu quero que você quebre esta frase em duas aí para você entender. A primeira é a expressão Senhor. Ele podia se referir a Jesus de qualquer maneira. Ele podia chamar Jesus de Jesus, ele podia chamar Jesus de mestre, ele podia chamar Jesus de profeta, mas ele se achega a Jesus com o rosto prostrado em terra e lhe diz: Senhor. Aí começa o objeto da transformação da vida desse homem. Porque ele reconhece o senhorio de Jesus na sua vida. Meus irmãos, quantos de nós nos achegamos ou queremos todos os dias nos achegar a Jesus, mas nos achegamos a Jesus de maneiras equivocadas. Nos achegamos a Jesus de maneiras equivocadas, errôneas. Nós, muitas vezes, somos propensos, por causa da tal da hipergraça, a chegar a Jesus como se Jesus fosse o nosso colega da escola, como se Jesus fosse o nosso colega do trabalho, como se Jesus fosse uma pessoa qualquer, né? Nós vemos aí as pessoas chamando Jesus de você, tendo
nenhum tipo de respeito com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quantas pessoas usam Jesus como um amuleto para resolver os seus problemas? Quantas pessoas usam Jesus só nos seus momentos de dor, de aflição, de angústia, mas querem que Jesus resolva os seus problemas, querem que Jesus seja um solucionador de problemas, mas não querem que Jesus seja Senhor das suas vidas. Meus irmãos, nós precisamos compreender que quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus, precisamos nos achegar a Ele como Senhor das nossas vidas. O que é ser Senhor da nossa vida? Ser Senhor é ter o absoluto e o total controle das nossas vidas. É quando nós entregamos completamente as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. É quando nós entregamos completamente tudo que está diante de nós nas mãos do Senhor. Isso é tornar Jesus Senhor nas nossas vidas. Infelizmente, muitas pessoas têm invertido essa situação. Querem fazer de Jesus um servo, querem fazer de Jesus um escravo, querem fazer de Jesus um gênio da lâmpada mágica, aquele que apenas vai cumprir os seus desejos. Não, meu querido. Essa noite o Senhor quer que eu e você nos acheguemos a Ele como servos, compreendendo que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele é Senhor das nossas vidas. Nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos ter isso gravado nos nossos corações, nós precisamos compreender isso. Só vai existir compaixão, só vai existir transformação, só vai existir mudança na minha e na sua vida, meu querido, quando nós compreendermos ou quando nós nos achegarmos a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor das nossas vidas, como Senhor dos nossos caminhos. Amém? Continuando aí, ele diz assim: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. É um outro ponto importantíssimo dentro desse encontro de compaixão. Ele se prostra, ele olha para Jesus, ele atribui o senhorio da sua vida a Jesus e ele diz assim: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ah, meus irmãos, ele, além de ir com humildade diante do Senhor, além dele reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor, ele reconhece também a soberania de Jesus. Ele também reconhece que a vontade de Jesus precisa prevalecer sobre a sua vontade. Com certeza absoluta, meu querido, com certeza absoluta, minha querida, aquele homem queria ser curado, com certeza absoluta, mas antes do seu desejo de ser curado, ele coloca a vontade de Deus à frente dessas coisas, porque ele compreende que ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a vontade de Deus precisa ser a vontade primária na vida dele. Então ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar. É como se ele estivesse dizendo: seja feita a tua vontade, que a tua vontade prevaleça na minha vida. Ah, meus irmãos, nós somos tão imediatistas. Nós queremos tanto que o Senhor nos abençoe. Nós queremos tanto as bênçãos de Deus que nos esquecemos que devemos querer o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus. Existe uma diferença enorme entre ser filho, discípulo de Jesus por causa das suas bênçãos e entre ser filho e discípulo de Jesus por causa dele, simplesmente por causa dele. Esse leproso entendeu que além do senhorio do Senhor, do senhorio de Jesus na vida dele, ele precisava compreender a soberania de Jesus na vida dele. Então ele diz: se quiseres, podes purificar-me. Verso 13. E Jesus
e estendendo a mão, tocou nele. Até aí. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Meus irmãos, preste atenção. É muito sério, é muito importante essa parte, né? O leproso, como eu disse, era alguém que estava completamente fora do padrão social, das relações sociais. Está acontecendo com a gente hoje, eu vou correlacionar com a Covid mais uma vez. Do que nós estamos impedidos de fazer hoje? Nós estamos impedidos de cumprimentar as pessoas, nós estamos impedidos de abraçá-las, né? A gente está cumprimentando as pessoas assim. Por quê? Por causa do risco iminente da contaminação pelo vírus, né? Então, naquela época, a distinção era maior ainda. O leproso não podia tocar em ninguém. E outra coisa, a lei judaica dizia que se alguém tocasse num leproso, essa pessoa tinha que ficar também fora da cidade durante algum tempo para ela se purificar. Porque se ela tocasse no leproso, ela também estaria sujeita a ficar leprosa. Ela também era considerada imunda. E olha o que o verso 13 está dizendo. Que Jesus foi lá então, e Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Aqui está a grande diferença, meus queridos irmãos. Que quando Jesus se aproxima daquele que está doente, quando Jesus se aproxima daquele que está enfermo, quando Jesus se aproxima daquele que está carente, Jesus está com compaixão no coração e Jesus toca, não para se tornar igual, mas Jesus toca para mudar a vida. O toque de Jesus é um toque de mudança. O toque de Jesus é um toque de purificação. Veja, o verso 14, o verso 13 continua. Jesus disse assim, quero sim, seja limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. No mesmo instante que Jesus toca nele, no mesmo instante que Jesus disse, eu quero que você fique limpo. No mesmo instante que Jesus coloca as mãos naquele homem, e no mesmo instante que Jesus abre os seus lábios, profere uma palavra dizendo, eu quero que você seja limpo, a Bíblia diz que no mesmo instante, aquele homem ficou limpo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o toque de Jesus, a palavra de Jesus, é palavra de vida. É palavra de transformação, é palavra de recomeços, é palavra que vai transformar completamente aquilo que nós somos. Talvez eu e você hoje não estejamos leprosos, talvez eu e você hoje não estejamos com Covid-19, mas talvez eu e você hoje estejamos precisando de um toque de Jesus nas nossas vidas. Talvez eu e você hoje não tenhamos uma lepra aparente, não tenhamos uma doença visível, mas talvez o meu e o seu coração esteja leproso. Talvez o meu e o seu pensamento esteja leproso, imundo. Talvez as minhas palavras e as suas estejam leprosas, palavras imundas. Talvez os meus e os seus olhos estejam leprosos, vendo coisas erradas, fazendo coisas que não agradam a Deus. E nessa hora é preciso que o Senhor Jesus nos toque. É preciso que o Senhor toque em nossas vidas. Que eu e você possamos sentir o toque do Senhor Jesus em nós. Que eu e você possamos, meus irmãos, sentir o toque milagroso, sentir o toque precioso, sentir o toque poderoso de Jesus em nós. Que eu e você possamos ouvir a voz dele falando a cada um de nós. Nesta noite, eu quero que você seja curado. Eu quero que você seja curado. Quando eu e você nos achegamos a Ele com humildade, quando eu e você nos achegamos a Ele dizendo, Senhor,
colocando Ele como Senhor das nossas vidas. Quando eu e você reconhecemos a sua soberania e dizemos, Senhor, se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar o meu casamento. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar meu esposo, a minha esposa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar os meus filhos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar tudo em mim. Sabe o que me chama a atenção? É que a resposta de Jesus para ele não foi assim, eu vou pensar. A resposta de Jesus para aquele homem não foi assim, quem sabe um dia. A resposta de Jesus para ele é assim como a resposta de Jesus para você essa noite. Eu quero. Eu quero. E a Bíblia diz que ele toca naquele homem. E com aquele toque, aquele corpo que está coberto de lepra, aquele corpo que só tinha enfermidade, fica limpo no mesmo instante, na mesma hora. Na mesma hora o milagre acontece. Ah, meu querido, talvez eu e você estejamos precisando desse toque hoje. Talvez hoje seja o dia que o Senhor escolheu para que eu e você nos acheguemos a Ele com humildade. Talvez hoje seja o dia que o Senhor escolheu para que eu e você nos acheguemos a Ele com amor, com dedicação, colocando Ele no seu devido lugar, como Senhor das nossas vidas, como Senhor soberano nas nossas vidas. E ao nos achegarmos a Ele assim, nós possamos experimentar o seu toque. Talvez seja essa noite, talvez o Senhor te trouxe aqui simplesmente para te dizer, eu quero sim, eu quero tocar em você, eu quero tocar na sua vida. E o texto continua. Jesus ordenou, verso 14, que ele não contasse isso a ninguém, e acrescentou, mas vá, apresenta-te ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curados das suas enfermidades. E Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Depois que Jesus opera essa cura maravilhosa, depois desse encontro de compaixão, onde Jesus se compadece desse homem, ele diz assim, olha, agora você vai lá no sacerdote, naquele mesmo homem que olhou para você e que te considerou leproso, naquele mesmo homem que identificou em você a lepra. Caiu aqui, irmãos. Aquele mesmo homem que identificou em você a lepra, agora você vai lá naquele sacerdote e você vai dizer a ele que você está curado. Ele precisa ver que você está curado. Então, aquele leproso precisava ir até o sacerdote para mostrar o seu corpo àquele sacerdote. E aquele sacerdote veria que agora ele estava curado. É isso que o Senhor Jesus quer fazer nas nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus quer promover em nós, meus irmãos. Ele quer promover um novo recomeço. Ele quer que eu e você, que antes éramos vistos pela sociedade de um jeito, possamos agora ser vistos como novas criaturas, porque Ele tocou em nós. É exatamente isso que a sociedade precisa ver em nós, meus irmãos. É isso que nós precisamos mostrar à nossa sociedade. Quantos de nós têm sido confundidos com qualquer pessoa? Quantos de nós somos uma coisa na igreja, mas somos outra coisa lá fora? Quantos de nós professamos a nossa fé dentro da igreja, mas lá fora nós somos completamente iguais a qualquer outra pessoa? Nós não fazemos a diferença. O Senhor Jesus diz para aquele homem, vai lá e mostra para o sacerdote.
Ele um dia apontou o dedo para você e disse que você era leproso, mas agora ele precisa ver, ele precisa enxergar a transformação que eu fiz na sua vida. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Que nós não vivamos mais com as chagas do nosso passado, que nós não vivamos mais com as dores do nosso passado, mas que a gente vá até aquelas pessoas que um dia apontaram os nossos erros, que um dia apontaram os nossos defeitos e mostremos a elas que fomos transformados por Jesus, que fomos mudados pelo Senhor, que Ele tocou em nós, que Ele tocou em nossas vidas, que Ele nos fez nova criatura. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que haja novidade de vida em nós, que haja novidade de vida em mim e em você, que eu e você possamos experimentar um encontro de compaixão com o Senhor, que eu e você possamos experimentar o toque eficaz de Jesus nas nossas vidas, que eu e você possamos experimentar um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que eu e você possamos sair e ir de volta para a sociedade, mostrando o quanto Ele fez por nós. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que o Senhor Jesus promova um encontro com você, um encontro de compaixão, para que Ele toque nas feridas que precisam ser tocadas na sua vida, que Ele toque nas áreas que precisam ser tocadas na sua vida e que Ele faça, que Ele realize um milagre em mim e em você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até domingo.